Em 2009, um homem chamado James Howells provou ser um visionário. Ele começou a minerar Bitcoin antes que alguém tivesse sequer ouvido falar disso. James conseguiu estocar 7.500 Bitcoins quando eles eram apenas uma fração de 1 centavo por cada moeda. Eventualmente, a sua namorada o fez parar. Ela disse que o computador que fazia a mineração estava, e cito, ficando muito barulhento. Mais tarde, James acabou jogando o disco rígido no lixo e hoje esse erro custou a ele mais de 400 milhões de dólares. To get your money, you would need that hard drive. Yeah, there's a specific file on that hard drive called a wallet file, which the Bitcoin is stored in. And without that file, there is no way of getting the money back because there is no central server that records a log of it. Em 2010, Laszlo Hanyecz comprou 2 pizzas por 10.000 bitcoins, ou a cerca de 35 dólares na época. Não foi a primeira transação em Bitcoin, mas certamente a mais amplamente divulgada. Hoje, infelizmente, essas deliciosas pizzas lhe custaram $500 milhão. Is it true some people celebrate the anniversary of the day you bought the pizza? Yeah, May 22nd, Bitcoin Pizza Day, so It's called Bitcoin Pizza Day? it is. São histórias como esta que tornam o Bitcoin um fenómeno tão fascinante. O seu crescimento e adoção, pelo menos nos últimos anos, tem sido alucinante. Mas a história de como o Bitcoin surgiu é bastante interessante. Apesar da pouca idade do Bitcoin, quando comparada às reservas tradicionais de valor, as ideias fundamentais por trás da cripto podem ser mais antigas do que você imagina. Portanto, a pergunta que deve ser feita é: de onde o Bitcoin realmente veio? Quem é o misterioso indivíduo que o inventou? Sente-se, relaxe, porque nesta série de 2 vídeos de 2 partes iremos descobrir. O meu nome é Rui Ludovino e você está assistindo ao Mentes Milionárias. Para muitos, o Bitcoin ainda é considerada uma moda passageira, um esquema Ponzi, algo que irá desaparecer tão rapidamente quanto se materializou. A criptomoeda teve o seu quinhão de má reputação por meio de falsas fraudes de cripto como BitConnect, OneCoin, sem falar no pagamento de narcóticos na plataforma Silk Road. What's happening is there's all these copycat cryptocurrencies that are going out there, and there's no regulation on the actual level of Bitcoin itself. You're talking, there's futures regulation, but the underlying asset is completely unregulated. It's a dark market. Bitcoin is worthless artificial gold, which, if it succeeded, would facilitate a lot of illicit activity. Mas o mundo está começando a ver e a mostrar que o Bitcoin é muito mais do que isso. As pessoas estão começando a olhar para o nosso sistema económico com um crescente ceticismo. A moeda está sendo continuamente criada, os preços dos alimentos e os rendimentos dos títulos estão subindo e isso leva à inflação. E sabendo que o valor de longo prazo de todas as moedas fiduciárias nos últimos 1000 anos tendeu para zero, é natural pensar que podem haver alguns problemas pela frente. Friedrich Hayek, ganhador do Prémio Nobel de Economia em 74, declarou o seguinte em 84: "Eu não acredito que iremos ter bom dinheiro novamente. Antes de tirarmos as coisas das mãos do governo, tudo o que podemos fazer é por algum jeito indireto e astuto de introduzir algo que eles não podem parar." Enquanto é inegável que o Bitcoin não é perfeito, ele atinge amplamente esse objetivo e, como você verá em breve, não pode ser interrompido. Portanto, antes de continuarmos, provavelmente é aconselhável dar uma rápida introdução sobre o que é o Bitcoin. Quando você paga numa loja usando um cartão bancário, a loja verifica com o banco se você tem dinheiro para fazer a compra, certo? O banco verifica os seus registros, verifica se você tem dinheiro suficiente e deduz esse valor do seu cartão. Em seguida, atualiza os seus registros e cobra uma taxa pela prestação dos seus serviços. Se você deseja remover os bancos do sistema, em quem você iria confiar para manter esse registro correto, sem que haja alterações ou trapanças? Ninguém jamais iria confiar em uma única pessoa, tanto poder, mas você pode dar a sua confiança a um grupo coletivo de pessoas. Muitos milhões, na verdade. A ideia principal é não ter um registro centralizado das transações.
Muitas cópias dessas transações são distribuídas em todo o mundo. Cada proprietário de cada cópia registra todas as transações. Nesse modelo, a loja, ao invés de consultar os bancos, verifica os registros de todos para ver se você tem o dinheiro. Quando a compra é feita, todos os detentores dos registros atualizam os seus próprios registros. Se um registro de transação individual for fraudulento, não combina com o resto das cópias dos registros da transação e é rejeitado. Este enorme grupo de pessoas verificando transações de registros não são pessoas, mas sim uma rede de computadores. Não há necessidade de terceiros, como por exemplo os bancos, porque a rede descentralizada mantém tudo sob controle. Surpreendentemente, isto significa que não há proibições, desligamentos do servidor ou bloqueio de pagamentos, porque os pagamentos ocorrem diretamente de pessoa para pessoa. Embora as transações possam ser rastreadas, elas não podem ser interrompidas. Os chamados mineradores mantêm a rede funcionando resolvendo equações complexas nos seus computadores. Essas pessoas extraíram Bitcoin em pedaços, chamados blocos, que contêm todas as transações recentes. Os blocos são como uma página em um livro de registros. Os mineradores recebem então um pagamento em Bitcoin pelo seu esforço, muito parecido com a mineração de ouro. Também, como o ouro, há um suprimento finito de Bitcoin para impedir que ele seja desvalorizado, muito parecido com o que estamos vendo atualmente nas moedas fiduciárias. Haverá apenas 21 milhões de Bitcoins e o Bitcoin final será extraído em 2140. Então, o que dá ao Bitcoin o seu valor? Na realidade, vale apenas o que alguém está disposto a pagar por ele. Então o preço poderia cair para zero se a confiança fosse perdida, não é? Sim, é possível. Mas independentemente disso, é uma ideia muito interessante. Há um argumento a ser feito de que o valor do Bitcoin é, na verdade, a confiança e a utilidade da própria rede do Bitcoin. Quais são os preços deste valor? Bom, ninguém tem certeza ainda. So yeah, I think a really useful idea. A blockchain is just a type of database. It's a distributed ledger that in some use cases, like for a banking back office, is kind of like a database upgrade. So massive improvements in efficiency, but probably not that transformative or disruptive. When you take a blockchain, you make it public and decentralized, and then you add money to that. You add a cryptocurrency, then you're looking at something that is that first use case, that offshore banking system, that I think is fundamentally disruptive, and disruptive financially, economically, and even potentially politically. Então, como o Bitcoin é mantido? O Bitcoin é de código aberto para que qualquer pessoa possa editar o código. É um equívoco pensar que o código permaneceu inalterado nos últimos 10 anos. Há manutenção realizada para garantir um bom funcionamento. Isto é feito por meio de uma proposta de melhoria do Bitcoin, ou BIP, e o BIP é apenas um documento que propõe mudanças fundamentais. Seja como for, para impedir que alguém insira algum código que diga dê a cada espectador do Mentes Milionárias 1000 Bitcoins, é preciso haver 95% de consenso entre os últimos 2000 mineiros. Basicamente, é um sistema de votação digital. Em 3 de janeiro de 2009, o primeiro bloco de Bitcoin foi minerado. Dentro deste primeiro bloco, uma mensagem especial foi escrita, e cito: The Times, a 3 de janeiro de 2009, chanceler à beira de um segundo resgate aos bancos. Isto nos dá uma pista sobre o propósito do Bitcoin para existir. Uma resposta a um sistema financeiro falido. Apenas 9 dias após a mineração do primeiro bloco, a primeira transação Bitcoin foi concluída. Foi entre o criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, e outro entusiasta criptográfico, Hal Finney. Era uma soma saudável de 10 Bitcoins sem valor na época. Como não havia exchange para determinar um preço, Satoshi Nakamoto anunciaria a sua invenção de um novo sistema económico em uma lista de discussão de cripto em 9 de julho de 2009. Enquanto estas etapas marcam a criação do Bitcoin e a primeira instância de aplicação, esta não é de forma alguma o começo da história do Bitcoin. Por isso, temos que voltar mais de 2 décadas até o ano de 1983. Em 1983, o criptógrafo americano David Chaum já estava experimentando a ideia de dinheiro eletrónico. Ele fazia parte de um movimento conhecido como cyberpunks.
Havia ativistas que defenderam a ideia de usar criptografia e computadores como uma ferramenta poderosa para proteger a privacidade dos indivíduos. Se você fosse colocar isto em termos políticos, eles eram como libertários digitais. David queria criar um sistema de transação mais seguro e mais anónimo. Os seus esforços levaram à invenção do protocolo de assinatura cega, abrindo caminho sobre o que se tornaria conhecido como as bases para a moderna tecnologia blockchain. Nos anos que se seguiram, David Chaum começou a construir a sua ideia de um sistema criptográfico de dinheiro eletrónico viável. Em 1989 nasceu a empresa DigiCash. Um funcionário notável da DigiCash era o criptógrafo Nick Szabo. Nick continuaria a ser influente no espaço cripto inicial, mas falaremos sobre ele mais tarde. Depois, em 1993, a DigiCash lançou o seu sistema eCash, um produto que permitia a transferência segura e anónima de dinheiro pela internet. eCash foi a resposta de David para o que ele considerava ser a prática extremamente insegura de usar cartões de crédito online. Segundo especialistas da época, o eCash era um produto tecnicamente perfeito que resolvia muitos dos problemas que surgiram com os pagamentos com cartões de crédito, como as questões de segurança e das taxas. Apesar das suas boas intenções, o que David estava fazendo era arriscado na época porque o governo dos Estados Unidos sentiu que aquilo era uma ameaça. A criptografia digital era tão desaprovada que alguns dos primeiros entusiastas de cripto tiveram que contrabandear código através de camisas ou de tatuagens. Muito parecido com o Bitcoin, o produto eCash começou a ganhar níveis incríveis de atenção dos compradores. No auge do hype, David Chaum foi contatado por ninguém menos que Bill Gates. Gates queria integrar o eCash em todas as cópias do Windows 95. Há rumores que ele ofereceu 100 milhões pelo projeto. Mas David Chaum recusou a oferta e todas as outras que vieram depois disso. Segundo ex-funcionários, a paranoia e teimosia de David tornaram difícil para que ele confiasse nas intenções dos interessados. Ele também assumiu que haveria melhores ofertas ao virar da esquina. Ele queria que o eCash fosse perfeito. Ele acreditava na importância do seu trabalho. E em 1996 ele afirmou, e cito, "A diferença entre um sistema de caixa eletrónico ruim e um sistema digital bem desenvolvido irá determinar se teremos uma ditadura ou uma verdadeira democracia." Devido a brigas internas, David acabou perdendo o controle da DigiCash e a empresa caiu nas mãos de investidores externos. DigiCash começou a lançar os seus produtos para bancos, vários dos quais estavam interessados, mas a grande maioria dos bancos da época era muito conservadora e preferiram ter os cartões de crédito lucrativos em vez de um produto experimental. Em 1998, a DigiCash estava falida, sinalizando o fim da primeira onda de moeda digital. Parecia que o mundo não estava pronto para o dinheiro criptoeletrónico, mas isso não impediu que os pensadores progressistas vissem potencial na ideia. Afinal, não era a ideia que era ruim. Ela estava bem à frente do seu tempo e tinha o problema adicional de não ter uma liderança forte. Em 1999, o famoso economista Milton Friedman até disse, e cito, "Um dinheiro eletrónico era necessário para a recém-descoberta internet e também era uma ferramenta lógica para limitar um governo ultrapassado." I think that the internet is going to be one of the major forces for reducing the role of government. The one thing that's missing, but that will soon be developed, is a reliable eCash, a method whereby on the internet you can transfer funds from A to B without A knowing B or B knowing A. Ele continuaria dizendo que a oferta monetária e a política monetária deveriam ser definidos por um computador onde não poderia ser corrompido por humanos. Em meados da década de 1990, o mercado explodiu com empresas baseadas na internet e em dinheiro cripto. Eles estavam todos aproveitando a onda da atenção que a DigiCash havia gerado. Em 1996, até a NSA entrou em ação. Eles publicaram um artigo intitulado, e cito, "Como fazer uma mint, a criptografia de dinheiro eletrónico anónimo."
Eles descreveram a sua própria versão bastante impressionante de uma criptomoeda, mas propôs a necessidade de um banco centralizado para controlar os registros de transações indiretamente contra o coração do movimento. O movimento continuou e rapidamente algumas ideias intrigantes começaram a aparecer em quadros de mensagens. Algumas dessas mensagens foram muito valiosas para o que mais tarde se tornaria o Bitcoin. B-Money, por exemplo, foi projetado por Wei Dai, graduado na Universidade de Washington. Publicado em 1998, o B-Money foi concebido como uma forma de permitir que economias online existam totalmente livres de regulamentação externa. O B-Money era, em última análise, teórico e, embora popular, nunca ganhou força suficiente para se tornar realidade. Outras ideias dentro da comunidade online foram menos úteis. O ensaio de política de assassinato de Jim Bell, por exemplo, na redação, ele propôs um sistema de moeda criptografada para ser usado por cidadãos descontentes com os seus representantes políticos. O dinheiro poderia ser doado anonimamente a um pool até que o valor fosse autossuficiente para alguém aceitar a recompensa e assassinar um político. Foi um conceito que acabou levando Bell a passar algum tempo na prisão. Em todo este caos, a ideia que mais se destacava em retrospectiva é o BitGold, proposto pelo ex-funcionário da DigiCash, Nick Szabo. E isto foi em 1998. Nick teve a ideia de que, ao invés de uma moeda digital, sendo um token que representa a moeda fiduciária, a própria moeda digital pode ser uma mercadoria valiosa e seria concedida a mineiros por eles completarem equações criptográficas. Soa familiar? Pois é. Mas o que difere o BitGold das tentativas anteriores foi o completo distanciamento de qualquer dependência de bancos. Nick Szabo explica, e cito: "Eu estava tentando imitar o mais próximo possível no ciberespaço as características de segurança e confiança do ouro, e o principal entre eles é que não dependem de uma autoridade central confiável. Se o eCash de David Chaum foi um dos primeiros ancestrais do Bitcoin, então BitGold era o elo que faltava." Embora fosse um bloco do estabelecimento do edifício para o futuro das criptomoedas, era apenas teórico e também tinha falhas. Ele tinha menos preocupação com a privacidade e também tinha algumas deficiências técnicas quando se tratava de mineração. Então, assim como o B-Money, o BitGold nunca foi amplamente adotado. Então, apesar de todo o progresso emocionante, a comunidade de dinheiro criptográfico ficou relativamente quieta por uma década. Então, em agosto de 2008, o nome de domínio bitcoin.org foi registrado anonimamente. Em outubro, um artigo intitulado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrónico ponto a ponto. Ele foi publicado em uma lista de discussão de criptografia assinada por Satoshi Nakamoto. Neste artigo, Nakamoto apresentou ao mundo o esboço fundamental do Bitcoin. Do jeito que está, este papel iniciou uma reação em cadeia criptográfica que mudou o curso da história financeira. Hoje, os Estados Nacionais querem iniciar as suas próprias moedas digitais. A cidade de Miami quer que os cidadãos possam pagar contas em Bitcoin. PayPal, Mastercard e Apple Pay agora estão integrando o Bitcoin e outras criptomoedas. Tesla comprou 1,5 bilhões em Bitcoin e a General Motors está pensando em colocar Bitcoin no seu balanço. Grandes instituições financeiras estão agora aceitando exposição ao Bitcoin. E o que separou o Bitcoin das tentativas anteriores foi a superação do problema do gasto duplo. Ao contrário das reservas físicas de valor, o dinheiro digital é simplesmente dados, e dados podem ser copiados e replicados. E isso permite o gasto potencial de uma única moeda várias vezes. No passado, este problema foi resolvido envolvendo um terceiro confiável para supervisionar as transações. No caso do eCash, estes terceiros eram bancos, mas para Nakamoto a intenção com o Bitcoin era criar, e cito, um sistema para transações eletrónicas sem depender de confiança. O Bitcoin conseguiu superar o problema de gasto duplo implementando um registro atualizado de quem possui o quê e a que horas,
como discutido anteriormente. Este foi o nascimento e implementação da blockchain. Com o problema do gasto duplo resolvido, o sistema foi colocado no ar, testado e funcionou. Em 2009, o Bitcoin estava instalado e funcionando. Em julho de 2010, começou a ser negociado a um valor de 0,0008 e subiu para 0,08 no final do mês. Mas é claro, ninguém realmente se importava. Aqui está o primeiro post do Reddit sobre Bitcoin em 2010. Ele foi rejeitado. A primeira referência ao Bitcoin na história da TV foi o programa The Good Wife em 2012, onde o preço do Bitcoin era de $3,41. I went online and I bought 1 Bitcoin last night. Really? It's the future. I don't know. It didn't feel real. Oh, real's gonna change. Just watch. Aqui está uma palestra sobre Bitcoin para uma sala vazia em 2013, quando estava em $100. Literalmente, ninguém se importava. Neutrality in Bitcoin means being able to adopt Bitcoin in any culture, any language, any religion, any geography. Mas havia alguns que acreditavam. Shamat Palihapitiya compartilha as suas opiniões sobre Bitcoin quando ele estava por $135. Owning that currency and allowing water to find its level, particularly in the developing markets, is huge. And if you don't think that this thing is going to rip, when Brazil goes through a devaluation, when the Indian rupee continues to get crushed, when you have all of this money trying to get in and out of these countries where there's massive, political instability or monetary or financial instability, you're being naive. It doesn't matter what happens in the United States. It doesn't matter what happens in Japan. It doesn't matter what happens in the EU. It doesn't matter. It matters what happens in Argentina, in Venezuela, in Kenya, in Brazil, in India, in Russia, in China. And when you look at where all the activity is, it's in all of those markets. Yep. This will be born out of a people's desire to have unfettered access to capital. Apesar de finalmente decifrar o código de um sistema de caixa eletrónico funcional, Satoshi Nakamoto escolheu misteriosamente permanecer completamente anónimo. Em 26 de abril de 2011, Satoshi Nakamoto enviaria o seu último e-mail verificado e desapareceria. Satoshi ainda possui 1 milhão de moedas que nunca saíram da sua carteira digital. Se o preço do Bitcoin chegasse a $197 mil, faria dele a pessoa mais rica do mundo. Então, Satoshi Nakamoto, sendo uma figura tão misteriosa, alimentou especulações e falsas alegações. Quem é Satoshi? E por que é que ele desapareceu? Nós vamos explorar isto, bem como algumas preocupações sobre Bitcoin. Isto no próximo episódio e no próximo vídeo. Obrigado por assistir. Espero que você tenha aprendido uma coisa ou duas neste episódio e, se sim, me ajude, curta o vídeo, subscreva e compartilhe para chegar a mais pessoas como você. O meu nome é Rui Ludovino. Tenha um dia fantástico.